Futebol Clube. Vinícius Pinotti é um possível candidato à presidência do clube. Internamente até tem pessoas que já cravam essa possibilidade, mas ainda é cautela, né? Porque tem todo o meio de 2026 para isso ser concretizado. Só que ele deu uma entrevista para o Alexandre Preto, para o pessoal da Rádio Bandeirantes, que a gente vai repercutir alguns pontos importantes, principalmente se ele pode investir uma grana, os pensamentos que ele tem. Eu separei aqui alguns tópicos dessa entrevista que acho que a gente pode trazer de uma maneira bem legal. Até acho que a gente pode entender um pouquinho da cabeça dele. Inclusive, eu só soube da entrevista graças ao fio do perfil @samucatricolor. Rapaz, aí depois fiz ali os meus corres para vasculhar a entrevista e estava fazendo ali o meu cardio ouvindo um pouquinho dessa entrevista. Bom, alguns pontos, acho que o principal deles, né? Será que o Pinotti ele pode investir uma grana no São Paulo? Muita gente fala, né, do patrimônio do Pinotti, dele ser realmente uma pessoa bem resolvida financeiramente, inclusive ele ajudou na contratação, ele deu a grana da contratação do Centurião lá em 2015, se não estiver enganado. Então muita gente pensa sobre essa possibilidade dele ser um mecenas, dele vir com a grana para ajudar o clube. Ele falou que não pensa em colocar dinheiro, patrimônio dele dentro do clube. Ele não pensa em fazer como o Paulo Nobre, por exemplo, fez no Palmeiras, de emprestar uma grana e aí essa grana ser devolvida com juros bem acessíveis. Só que ele fala que ele conhece muito bem o mercado, conhece o Paulo Nobre, conhece outras pessoas, que ele acredita ter a capacidade de encontrar possibilidades no mercado, de pessoas que estejam disponíveis e a fim de colocar essa grana para de fato poder ajudar o clube nesse sentido. Ele diz que é contra o clube ajudar as organizadas, tá? Por ele, não haveria um custeio, não haveria ingressos, a torcida organizada seria independente, algo que, por exemplo, a Leila Pereira fez com as torcidas organizadas do Palmeiras. Ele acredita que a relação tem que ser muito transparente de clube com organizadas, mas ele acredita que o clube não deve dar facilidades, podemos dizer assim, para as organizadas. Ele diz que discorda totalmente do Belmonte sobre investir no futebol. Ele fala que primeiro você tem que trazer dinheiro novo para depois investir. Ele preza uma parada no sentido de que, ó, eu tenho uma dívida, eu preciso fazer dinheiro novo, preciso encontrar novas fontes de fazer grana, não só com a venda de jogadores, mas com marketing, com ações, com patrocínios. Eu pego essa grana, pago uma parte das minhas dívidas e aí, pegando um pouco dessa grana nova, eu pego um percentual dela para poder reinvestir no elenco. Então ele é contra, por exemplo, o Belmonte, que recentemente falou que futebol precisa de investimento e tudo mais. Ele disse que não conhece o Carlo Magno, não sabe se ele tem boas intenções ou autonomia, mas que na visão dele, o trabalho, porque ele foi perguntado sobre o trabalho do Carlo Magno, né, que é o CEO do clube, mas na avaliação dele, do que ele tem ali por fora, na sua avaliação, o Carlo Magno está fazendo um trabalho ruim. Disse que os áudios são claros, né, do caso do camarote, e que tudo tem que ser esclarecido, mas que os áudios são realmente uma confissão, ele concorda com isso, e de que todos os responsáveis têm que ser afastados não só dos seus cargos, mas também do conselho. Inclusive, ele fala qualquer pessoa, e ele coloca o presidente nessa parada, porque como chegou na presidência, fiquei sabendo que chegou na presidência, só o fato do presidente ser citado para ele já é motivo de afastamento. Ele disse que pessoas grandes no mercado o procuraram, querendo ajudar, querendo realmente fazer alguma questão nesse sentido, caso ele seja eleito. Então ele fala que ele tem pessoas ali do mercado que têm um capital e know-how para realmente ajudar numa possibilidade dele ser o candidato à presidência do clube. Então foi mais ou menos nesse quesito, tá? O restante é mais politicagem mesmo, deu para ver realmente, tá? Que o Pinotti já vestiu a roupante política e faz parte, é natural. Ele precisa, até porque a tendência dele ser o candidato. Mas essas acho que são os principais tópicos dessas ideias que a gente pode ter um pouquinho do que pensa Vinícius Pinotti. O que você acha disso tudo? Você acha que te convence, pelo menos por enquanto? Vamos ficar de olho nele, porque, repito, a tendência dele ser um candidato à presidência do clube. Fechou? Bora continuar trazendo informações, bora vasculhar um pouquinho o mercado. Vou trazer detalhes da possível proposta que o São Paulo vai fazer ao Flamengo para ter o Alan. Por que eu falo possível? Porque já há um alinhamento entre São Paulo e staff para essa proposta ser feita, né? Há um entendimento. O São Paulo procura o atleta, sabendo que em um primeiro momento o Alan estava fora dos planos por conta do Felipe Luiz, mas é importante que o Felipe Luiz é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da contratação, porque se o Felipe Luiz renova com o Flamengo, assina a renovação contratual, automaticamente o Alan está fora dos planos. Mas se trocar o técnico, se vir outro, aí, meu amigo, aí o Alan fica numa estaca zero, porque o Flamengo vai esperar o novo técnico chegar, se ambientar, conhecer o elenco, apresentar o planejamento e falar, tá, com quem você não quer contar? Então aí seria uma complexidade um pouco maior.
Mas, enquanto isso, o São Paulo procurou o staff do atleta para entender as situações, para entender até que, de fato, qual proposta seria viável para ser feita. O São Paulo entende que o Alan é um jogador que pode ser útil ao elenco, um jogador com experiência, um jogador que tem passagens pelo futebol europeu, foi campeão no Galo, foi campeão no Flamengo. Então, a visão interna é muito positiva referente a esse jogador. E aí o São Paulo deixou alinhado e acredita ser possível fechar a contratação nos seguintes moldes: empréstimo com opção de compra que vira obrigação de compra caso o Alan jogue 50% das partidas. O São Paulo pagaria 4 milhões de euros para sua contratação em definitivo. Em um primeiro momento, esse novo contrato não envolveria luvas, o São Paulo assumiria a totalidade dos salários dele, que ele recebe lá no Flamengo. Do que eu tenho de informação, a parte salarial era a casa dos 800 mil, tá? O que ele ganha a mais pode acabar complementando e fazer com que os seus vencimentos, aí tem premiação, o Flamengo ganhou muita coisa, e aí ele acaba aumentando esses vencimentos. Mas o que eu tenho é isso, tá? O São Paulo abriu conversas, tem essa proposta engatilhada, para que, quando o staff receber o aval do clube, do Flamengo, falar, realmente, o Felipe Luiz ficou, tá liberado, procura uma proposta. Ou, o Felipe Luiz não ficou, mas a gente fechou com esse técnico também não conta com você. Então, você tá liberado. Aí, quando o São Paulo tiver essa sinalização do Flamengo e do staff, o São Paulo vai enviar a proposta oficial e acredita ser viável, tá? O Alan, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 27 e ele vê com bons olhos uma permanência no futebol brasileiro. Ele até recebeu algumas propostas e sondagens do futebol mexicano, mas há um entendimento ali, um consenso de que o futebol brasileiro seria o melhor para ele nesse momento. Você gosta desses moldes de negócio na contratação do Alan? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora trazer as duas últimas informações do vídeo. O Júlio Casares, ele se pronunciou mais ou menos, né? Vou te explicar sobre todas essas denúncias recentes que vem acontecendo. O Jorge Nicola, ele procurou o presidente Júlio Casares para fazer a sua apuração, né? O presidente Casares não tem respondido muitas pessoas, algumas pessoas ele responde, outras não. Às vezes as que ele responde ele demora um pouquinho, até por conta de tudo. Ele tem não só adotado um perfil de ficar nas escondidas, não só nas suas redes sociais, mas também no contato com alguns colegas da imprensa. Mas ele respondeu ao Nicola. O que o Nicola foi questioná-lo sobre o Lucas Ramon e o Vitinho, sobre essa possibilidade de contratações e tudo. Até o Nicola traz que o Lucas Ramon, ele confirma, né, o interesse, tudo, o alinhamento, e que o Vitinho ainda, o São Paulo não teria desistido. É aquela máxima, né, a mesma coisa do Savarino. O São Paulo também não desistiu do Savarino, mas acho bem difícil de acontecer. Eu espero que aconteça, não estou torcendo contra, mas enfim. E aí depois o Jorge Nicola, ele pergunta ao Casares sobre as denúncias recentes, né, para ele se pronunciar, para ver o parecer dele, porque tem muita coisa acontecendo. As últimas semanas foram muito intensas. Tem os áudios do caso do Camarote, aí depois o caso do Camarote cresce e tem o caso Austin também dos carros. Aí a gente vai também para a questão do Julinho Casares, aí a Adriana Prado, que também já fazia parte de outros esquemas. Então é muita coisa que tem sido não só denunciada, mas também alertada, porque agora todos os negócios e todas as operações estão sob investigação, né? Porque há uma suspeita de desvio de grana, de lavagem de dinheiro, de gente ganhando. Enfim, a gente sabe todo o cenário político do São Paulo e todo o cenário interno hoje que já virou caso de polícia. E aí, o Júlio Casares, ele falou o seguinte para o Jorge Nicola, vou abrir aspas aqui para ele, ó. Estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Olha, com todo respeito, tá, presidente Júlio Casares? Olha o que está acontecendo. Acho que, por mais que é legal o mercado da bola, tem que fazer o planejamento de 2026, eu estou noticiando também o mercado da bola, mas a coisa principal são as coisas que vem acontecendo. Não é uma denunciazinha ali de alguém que está errando uma coisinha. São casos graves, são casos criminais. A sua ex-esposa, seu filho, estariam supostamente envolvidos. Amaro, eu não vou usar o supostamente porque no áudio há uma confissão. O seu parceiro de base, o seu diretor da base, o manda-chuva da sua base está envolvido. Sabe? Então, assim, que coisa mais importante? Que planejamento é esse de 2026? Eu acho que a principal coisa é esse caso ser esclarecido, porque aí você vai fazer o planejamento, você vai trazer jogadores para depois querer se prontificar no meio de um campeonato paulista. É isso que você está me dizendo? Que a política não iria atrapalhar, né? Não é para atrapalhar o futebol profissional, mas você vai esperar fazer o planejamento para depois pronunciar no meio do campeonato paulista. É difícil de entender, para falar a verdade. Eu acho que foi só uma respostinha para despistar, tá? Eu não acho que ele vai se pronunciar sobre todos esses casos, não. Mas enfim, a gente já sabe tudo que tem acontecido. Ele não quer renunciar, aliados da situação querem que ele renuncie. Há esse racha político dentro da situação, pessoas que querem que ele renuncie, outras não. E hoje a situação, para mim, já virou duas coisas completamente distintas. A coalizão já não existe mais. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza?
bora fechar. São Paulo tem interesse na contratação do Lima. A gente vai surfar na informação que foi da Raíssa Simplício, lá do Goal. Ela que trouxe que o São Paulo, ela fez um pequeno tweet ali falando que o São Paulo tem interesse na contratação do Lima. O Lima ele tem contrato com o Flu até dezembro de 27, ele renovou no início deste ano. E aí seria um meio-campista, ele tem mais de 30 anos também, mas pelo que eu vi, ele está fora dos planos do Fluminense para a próxima temporada. Acho que ele é até uma boa composição de grupo, mas acho que você poderia investir sua força e sua folha salarial em outros nomes. Mas aí a gente vai apurar. A gente vai checar, vai entender de fato o que temos hoje. E não é para duvidar sempre das informações dos colegas, é para a gente vasculhar, para a gente ouvir os lados e a gente entender aqui o que a gente tem de apuração. Às vezes a gente consegue descobrir uma coisinha a mais ou outra, a gente consegue avançar e tudo. E aí o seguinte, do que eu apurei, o nome do Lima ele foi oferecido ao São Paulo, tá? Porque o Lima teria sido noticiado para ele, para o seu staff, de que ele não estaria nos planos do Fluminense para a próxima temporada. E veio uma galera, veio ele, foi o Keno, foi vários outros jogadores ali que foram comunicados que não faziam parte dos planos para a próxima temporada. E aí os staffs já começam a vasculhar o mercado, é normal, começam a perguntar, começam a buscar possibilidades dentro do mercado. E aí uma dessas possibilidades foi levar o nome ao São Paulo, porque no Fluminense, no staff do jogador, há o entendimento, se o Fluminense não conta com um atleta, então a gente consegue um empréstimo, a gente consegue ver uma troca, a gente consegue ver alguma viabilidade ou até, quem sabe, uma rescisão contratual amigável aqui com o Fluminense. Então vamos entender o que o mercado nos traz. E aí o nome foi levado ao São Paulo, o São Paulo chegou a analisar o nome, chegou a realmente levar esse nome adiante para entender de fato as condições e tudo, mas não passou disso. Até dentro do São Paulo tem gente que me garante de que o Lima não será contratado, tá? Então é mais ou menos o que a gente tem referente a essa situação do Lima. Repito, pessoas da alta cúpula do São Paulo, tá? Me afirmaram que o nome não será contratado. Então a gente pode riscar o nome do Lima aí das possibilidades de contratação do São Paulo. É lógico, confiando nas fontes de direito do clube, né? Se isso vai ter uma reviravolta, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas o que eu tenho hoje para vocês que eu ouvi das pessoas do São Paulo é de que o nome não será contratado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Dá pra gente comemorar demais, acabou de ser anunciado. Está fechado de forma oficial Patrick Lanza com o Juventude, né? O São Paulo negociou Patrick Lanza com o Juventude. Isso aqui é uma coisa pra comemorar demais, porque eu já falei, quero que o Patrick Lanza seja muito feliz, tenha uma carreira de muito sucesso, e eu espero que o Patrick Lanza nunca mais pise no São Paulo, porque ele não tem qualidade pra isso. É até chato eu falar isso, nem conheço o Patrick Lanza pessoalmente, acredito que deva ser um ótimo menino, uma ótima pessoa, do fundo do meu coração, mas ele não serve. Então eu comemoro demais a saída do Patrick Lanza, e eu espero que ele não volte nunca mais pro São Paulo Futebol Clube. Porque aquilo, você tem ali, eu falei 1000 vezes, mais de 1 milhão de vezes, você tem esse cara no banco, eu sei, eu joguei bola, eu sei como é que funciona. Tem um cara ali treinando, tá lá, ele era o terceiro reserva. Quando o Enzo Dias e o Wendel não podiam jogar, o Crespo olhar e falou, vou colocar esse aqui. É o único lateral esquerdo que eu tenho à disposição, que sobrou. Só que o Patrick Lanza, ele não é lateral esquerdo. Te digo, como assim? Infelizmente, ele não é nada. Infelizmente, ele nunca foi. Eu falei, coloca qualquer outro. E o Crespo começou a improvisar o Ferreirinha na ala. Coloca qualquer um, pode ser qualquer jogador, pode ser o Marcos Antônio. Te digo que você é louco, pode ser qualquer um, Sabino, Marcos Antônio, Ferreirinha, Alisson, Rafael, goleiro, qualquer jogador ali que é melhor que o Patrick Lanza, porque ele não é lateral esquerdo. Então você tinha um cara ali no banco olhando pra cara do Crespo, e o Crespo talvez se sentindo, não falou, pô, eu vou ter o lateral esquerdo aqui, eu vou usar. Só que perde demais, porque ele não é lateral esquerdo. Então eu comemoro demais a saída do Patrick Lanza do São Paulo, porque você precisa preencher essa lacuna, você precisa subir alguém da base ou contratar alguém pra não ter mais que jogar com um jogador que prejudicava diretamente nos resultados da partida do São Paulo por conta do rendimento técnico baixíssimo. Então eu comemoro demais a saída do... Galera, Bruno Gomes, quem trouxe a matéria foi o Rafael Emiliano, né, do Avante Meu Tricolor, do blog, né, do Avante Meu Tricolor, jornalista, setorista do São Paulo, e ele fala que o São Paulo fez proposta oficial pelo Bruno Gomes, do Internacional, volante também, meio campista. O São Paulo vai pra cima desses jogadores, é inacreditável essa diretoria, essa gestão. Independente, Bruno Gomes, ele é um bom jogador, né, do Inter, e aí, só que ele tá valorizado, Bruno Gomes, ele está muito caro. Atlético Paranaense teria
feito uma oferta por aproximadamente 25 milhões de reais pelo Bruno Gomes, e o Inter tinha recusado a proposta. E agora parece que o Bahia está na jogada e pode fazer uma oferta pelo Bruno Gomes. Interessante isso, né? Essa informação que ele trouxe, porque eu não fazia nem ideia que o São Paulo tinha negociado esse jogador. É um bom meio-campista, né? Mas foi interessante isso para nós sabermos o que está acontecendo, o que o São Paulo está fazendo. O São Paulo tentou a contratação do meio-campista, segundo o Rafael Emiliante do blog Avante Meu Tricolor, muito bom, inclusive. Teria tentado, né? Teria feito uma proposta oficial para trazer o meio-campista Bruno Gomes, do Internacional. E vamos ver para onde que ele vai, né? Agora eu fiquei curioso para onde que esse cara vai, se ele vai continuar no Inter, se ele vai sair, como é que vai ficar tudo isso aí. Galera, Júlio Casares, a campanha Júlio Casares continua, né? Tem no Instagram aí, estão lá o unfollow, né? Parando de seguir o Júlio Casares, estão caindo demais os seguidores deles. Eu confesso que eu tô seguindo ainda pra ver se ele posta alguma coisa. Porque se ele postar alguma coisa, eu vou trazer pra vocês aqui em tempo real. Por isso que eu sigo ainda, é só por isso. Mas tá lá, todo mundo dando unfollow e pode ser que ele sofra um impeachment, sim. Pode ser que o Júlio Casares saia do São Paulo. Sair ele nunca vai sair, né? Mas que ele deixe a presidência. Mas é aquilo que eu já falei pra vocês, né? Infelizmente, eu acho, né? Torço pra que tenha grandes mudanças, mas mesmo se ele sofrer impeachment, pra mim, seria uma movimentação da diretoria, né? Deles mesmos ali, da dança das cadeiras. Ou vamos fazer o impeachment aqui, ou você renuncia, sai um pouquinho de cena pra dar uma acalmada nos ânimos de que nós estamos tudo vendo. Não é difícil, né, galera? Enquanto essa corda... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, com toda sinceridade, você sabe que a gente não faz um personagem aqui, um tipo. Eu faço os vídeos aqui de acordo com o meu estado de espírito. Não tem dia que você tá mais alegre, tem dia que você tá mais triste, tem dia que você tá mais, né, pra baixo. Tem dia que você tá mais otimista, menos otimista. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui pegar os dados, comecei a ver os dados aqui do São Paulo em 2025, né? Pra fazer um resumo pra você, bem completinho, com os números, com dados, com informações, né? Bem detalhadas, assim. Eu desanimei, velho. Eu desanimei. De começar a ver o ano do São Paulo, eu desanimei. E aí, talvez por isso eu esteja me sentindo tão melancólico nesse final de ano, assim. Como torcedor, o meu ano particular assim, foi bem difícil também, não foi um ano fácil. Mas, como torcedor, sinceramente, esse estado de tristeza de ver o São Paulo nessa situação. E quando você começa a ver o ano, como você começa a relembrar o ano, e aí você para e pensa como é que vai ser, porque você quer acreditar em alguma coisa, né? Você passa a olhar para 2026 e... Eu vou fazer um resumo para vocês aqui bem rapidamente dos campeonatos que o São Paulo disputou e lembrar algumas situações. Mas eu prometo que eu não vou ser muito... Não vai ser longo esse vídeo, porque eu não quero torturar você. Coisas eu vou pesquisar. Vocês lembram como é que começou o ano do São Paulo? O São Paulo foi para disputar a Florida Cup lá, com uma delegação de 80 pessoas. Lembra disso? A gente não pode esquecer essas coisas. 80 pessoas. Aí os caras foram na Disney, os caras foram assistir jogo da NBA, um monte de conselheiro. Você entende por que tá nessa situação? Por que tá nesse mar de lama? Vocês lembram da entrevista do Belmonte? Ele falando, minha mala vai voltar cheia de roupa pra minha netinha, que eu fui no outlet aqui. Lembra? Vocês lembram que a presidente do Palmeiras, a Leila, deu uma alfinetada no blogueirinho? Falando que o presidente que faz isso só quer aparecer, só pra passear. E eu lembro que muita gente ficou indignada. O São Paulo tá lá divulgando a marca do São Paulo. Já começou errado. Vocês lembram o que aconteceu nessa época? O São Paulo começava o Campeonato Paulista, aí mandou metade dos jogadores para jogar o Paulista, a outra metade ficou lá, não fez uma coisa nem outra. E no Campeonato Paulista, com o Zubeldia ainda, foi jogar em Brasília, aí não ganhava do Velo Clube, que estava na zona de rebaixamento, não ganhava da Inter de Limeira, e foi eliminado vergonhosamente pelo Palmeiras naquele roubo histórico, mais um, né? Roubo histórico de um clube que ninguém respeita, que a gente sempre falou aqui, né? O São Paulo do Casares ninguém respeita, todo mundo bate na cara com a mão aberta, e agora a gente está entendendo cada vez mais por quê, né? Os motivos.
E o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, eu lembro, eu já vou falar dessas notícias de mercado aí, tá? Já esfriou a negociação com o Botafogo, aquela troca, o São Paulo tá pessimista, estão atrás de um outro lateral direito, contrataram o Mailton faz um mês, se livraram do cara, agora estão atrás de outro lateral direito. Essas coisas inexplicáveis do São Paulo. Já vou falar sobre isso, eu vou passar rapidamente o ano, justamente pra gente não esquecer, né? Pra gente não esquecer como foi esse ano. No Campeonato Brasileiro, sinceramente, eu não vejo nenhum São Paulino com esperança de ganhar Campeonato Brasileiro já há muito tempo. Já há muito tempo. Porque não tem condições, né? Com um elenco que só se machuca, com um elenco com 70 lesões, o elenco que vai definhando com o passar do tempo do ano, né? Começa bem, aí vai definhando, e nas horas decisivas os principais jogadores estão machucados, não recupera, sempre mais lesões. O Campeonato Brasileiro foi vergonhoso pro São Paulo. Não conseguiu ficou em 8º lugar, vai disputar a Sul-Americana, vergonhoso. Em alguns momentos, com o Zubeldia, teve perto da zona de rebaixamento, chegou a entrar na zona de rebaixamento. E pra mim só não caiu porque o Crespo chegou. E mesmo assim, o Crespo não é nenhum gênio e não é nenhum santo para fazer milagre. E pra mim, as humilhações que o São Paulo viveu no Campeonato Brasileiro, a contra o Fluminense eu não preciso nem falar, porque as pessoas esquecem, né? Porque ficou tão comum pro São Paulino tomar tapa na cara, ser goleado, ser humilhado, que teve gente que falou lá atrás, quando o São Paulo tomou de 5 do Palmeiras, lembra? Quando foi campeão da Copa do Brasil, tomou de 5, porque o Luciano falou, já tô de férias, ganhei o campeonato, já tô de férias. E teve gente que falou, Barolo, não tem problema, perdeu de 5-0, tá bom, foi campeão da Copa do Brasil. E aí eu tenho certeza que daqui, tem gente que já esqueceu o 6-0 do Fluminense. Tenho certeza que algumas pessoas já esqueceram o 6-0. E eu não esqueci. Eu não vou esquecer nunca esse 6-0 do Fluminense. E o Campeonato Brasileiro, mais uma vez, vergonhoso e vexatório do São Paulo, que nos momentos mais decisivos estava com todo mundo estrupiado. E vocês lembram do Campeonato Paulista, a esperança do quarteto mágico? Você não tem ânsia de vômito quando você escuta isso? Quarteto mágico, que era o Luciano, o Caleri, o Oscar e o Lucas. Olha o que aconteceu com o quarteto mágico, que virou quarteto do inferno, da decepção, da tristeza, da vergonha. Tudo estrupiado, tudo ferrado. O único que estava jogando é o bunda gorda do Luciano, cabeça de bagre pipoqueiro, que só decide jogo que não vale nada. Copa do Brasil. Vocês lembram da Copa do Brasil? A trajetória da Copa do Brasil? O Luciano decisivo contra o Náutico, né? Fez 2 gols, 3 gols contra o Náutico. E o São Paulo eliminado por um clube de Série B, que estava na Série B, Atlético Paranaense. E eu vou relembrar você como é que foi a disputa de pênalti. Você lembra? O Jandrei no gol, o Rafael expulso numa estupidez que ele fez com 3 minutos de jogo. O São Paulo perde de 1-0 e nos pênaltis, além de não ter feito nenhum gol, o Jandrei não pegou nenhum pênalti, ainda perdeu o último pênalti. Deixaram o Jandrei bater pênalti, gente. É um clube tão sem comando, é um clube tão várzea, que o Jandrei bateu o último pênalti. Vocês lembram disso? O Jandrei perdeu o pênalti. O Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense, eliminou, chegou na final e ganhou do Vasco. E o São Paulo eliminado por um clube de Série B. E na Libertadores, eu confesso pra vocês que a Libertadores eu cheguei a acreditar no milagre da Copa do Brasil, no mesma conjunção de astros ali, o milagre do futebol, o São Paulo podia ganhar a Libertadores. Porque na fase de grupos pegou uns times praticamente amadores, né? Eram times amadores, praticamente amadores. O São Paulo foi jogar contra o Libertad fora de casa, tinha mais torcedor do São Paulo do que do Libertad. Uma Libertadores Nutella, que não teve nem jogador expulso, não teve briga, não teve nada. E o São Paulo foi eliminado por um time fraquíssimo da LDU, fraquíssimo, e tomou 3 gols da LDU, não conseguiu fazer nenhum. Uma desclassificação vergonhosa que mostrou pra mim o quanto esses jogadores são pipoqueiros, o quanto eles são bunda moles, assim. Mas eu falei num vídeo pós-jogo, eu lembro, que não é uma questão de treme as pernas, eu acreditava nisso, mas depois eu mudei de opinião. É que não estão nem aí, eles não estão nem aí. Profissionalmente, esse elenco do São Paulo não tá nem aí. Se ganha, se perde, se empata, se é campeão, se não é pra eles, dá na mesma, E aí a gente descobriu a questão dos salários atrasados. Vocês lembram que o São Paulo estava devendo 3 meses de direito de imagem, pagou 1 ou 2 meses, os caras ganharam, estavam numa sequência de 4, 5 derrotas, e aí ganharam 2 jogos seguidos porque receberam. Pra mim é muito isso, esse elenco do São Paulo, que continua aí, viu? Saiu um outro cabeça de bagre aí, mas a essência continua mesmo. E agora, com essa diretoria podre, imunda que a gente tem aí, imagina como os caras vão. Se eles já dominavam o futebol, esses jogadores acomodados aí, preguiçosos e que não estão nem aí. Se eles já dominavam o São Paulo, com a diretoria assim, sem esses escândalos todos, você imagina agora.
que essa diretoria, esse presidente sem moral nenhuma, com moral zero, com uma gestão que foi jogada no lixo, jogou o São Paulo no lixo. Imagina como esses caras vão voltar. Imagina, se os caras não tinham moral para cobrar antes dos escândalos, você imagina agora. Você acha que agora eles vão ter moral para cobrar? Agora esse presidente frouxo aí, esse bunda mole que desapareceu, acha que ele vai ter moral para cobrar jogador?